Olá pessoal, paz seja convosco mais uma vez aqui no nosso canal PR Dunga. Nós estamos nessa série de reflexões, agora meio-dia, da meio-dia 10 minutos com Cristo. E eu queria fazer uma reflexão do culto de ontem. Ontem nós tivemos um culto na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Itaquaquecetuba, Rua Panorama 194, Zona Leste de São Paulo. E eu queria fazer uma reflexão sobre Abacuque 3:19. Eu queria ler com você aqui, leia comigo aqui, ó. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Até aqui tá bom. Vou repetir de novo, viu? O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Faz-me andar em lugares altos. Nós tivemos ontem um culto abençoado e uma palavra poderosa. Eu queria falar aqui apenas de algumas características do servo, que ele é um animal que existe em muitos países, né? E aqui está falando desse servo que existia no Oriente Médio. É um animal como o veado que nós conhecemos, e ele tem algumas características que nos faz e nos traz algumas reflexões, e que a gente precisa estar observando essas características para também usá-las no mundo espiritual e na nossa vida diária. A primeira característica do servo é que ele tem o olfato muito apurado. E esse olfato lhe dá a condição, no meio selvagem, de observar os seus predadores à distância. Então, com o seu olfato, ele observa, ele cheira a presença de um animal, de um predador muito distante. Então, ele pode, com esse olfato, se preparar, fugir, não cair na cilada, não ser pego. E o que isso tem a ver conosco, né? Que somos seres humanos e não temos um olfato tão apurado como esse. Mas levando para o nosso dia a dia, nossa vida espiritual, o nosso olfato com relação ao que é colocado para nós, primeiro, no mundo espiritual, o nosso olfato é espiritual. A Bíblia diz que o diabo ele está bramando como um leão. Como? Ele não é o leão. Bramando como um leão para tentar nos pegar, nos capturar e fazer-nos de presa. Então, com o olfato espiritual acirrado ou apurado, eu não caio nessas ciladas do inimigo. E ele não vem como um leão, não vem como um animal feio, ou ele não vem como um bicho, né? Como hoje a gente muitas vezes nós temos o diabo como aquele animal feio, aquele ser com chifre. Não, são as pequenas coisas. E como o nosso olfato espiritual está apercebido ou está apurado por Deus, a gente precisa entender em algumas ações da nossa vida, alguns momentos da nossa vida, que é cilada do inimigo. Porque o olfato, ele nos deixa apurado, espiritualmente falando, então não cai em qualquer ciladinha que a princípio parece ser boa, mas é enganosa, cilada do diabo para nos roubar espiritualmente. No dia a dia, a gente também tem algumas situações que a gente precisa aprender a usar o nosso olfato espiritual. No dia a dia, na nossa convivência em família, relacionamento, no nosso trabalho, no meu caminhar, no meu andar, no meu falar, o meu olfato espiritual me faz entender que eu tenho que ser ponderado, eu tenho que, como diz os dons do Espírito Santo, né? Tardio ao irar. Então, se nós tivermos nosso olfato espiritual apurado, nós não vamos errar. Porque quando você
numa situação de demanda, você não explode, você reflete, você espera a raiva passar, aquele momento de ansiedade, de ódio passar, você pensa melhor, age melhor. Então, com um olfato apurado, você não vai ser aquela pessoa, aquele ser humano explosivo, mas você vai pensar muito bem para tomar as suas atitudes. E com isso, o seu dia a dia, sua vida vai melhorar e muito. Então, tenha também no dia a dia o seu olfato apurado. Cheire, entenda, analise e viva melhor, porque o Senhor quer isso para você. Outra característica do servo que eu quero compartilhar hoje, segunda-feira, né, que nós compartilhamos, é que ele é um animal que, ele identificando, ele vê o perigo, ele corre. Ele é um animal muito rápido nas suas ações e na sua fuga, e ele corre do inimigo. E nessa corrida, e esses animais, eles vivem em lugares que tem muitas dificuldades. Ou é montanha, ou é pedrisco, ou o chão, né? Ele não é um chão reto, mas cheio de dificuldades. E mesmo assim, com todas as dificuldades, ele corre e é muito habilidoso nessa corrida, nessa fuga. Então, outra característica do cervo é passar por cima de todas as dificuldades e estar na mesma velocidade, correndo do seu predador. Pensando em nós, quantas dificuldades a gente tem, a gente observa no nosso dia a dia, né? Que são pedregulhos. Não sei se você que acompanha o nosso canal já andou em lugares que tem muito pedregulho, muita pedra. E quando você anda nesses solos, você tropeça, machuca o pé, torce o pé. E essa sensibilidade do servo que a gente precisa trazer para as nossas vidas é passar por essas dificuldades sem nos machucarmos. Então, não é que você e eu não vamos ter dificuldade, nós vamos sim. Estava falando com a pastora Jane Gama, e na nossa conversa ela disse que a gente precisa ser preparado para os dias de hoje. Nós, como cristãos e crentes, a gente viveu muito tempo naquela pregação que tudo vai ser maravilha, que você vai se converter e vai ter o seu carro zero, a sua casa própria, vai ser felicidade. E com isso nos dá uma falsa segurança, porque a gente não é preparado para os terrenos cheios de pedregulho e dificuldade. Então, quando somos preparados, a gente passa por cima deles e sai caminhando e corre como a corça, o cervo. Então, que você possa também saber, entender e passar por esses momentos de pedregulhos, de montanhas. Vai te exigir, você vai ser exigido para passar. Mas com essa característica você passa na velocidade certa, no caminho certo, e segue adiante e segue o caminho que Deus quer para a tua vida, sabendo que o Senhor é contigo. Então, a segunda característica do cervo, da corça, é essa: passar por cima de todas as dificuldades, enquanto outros animais não conseguem, tropeçam, caem, aqueles animais que querem caçá-lo não conseguem acompanhá-lo, ele vai embora. E que você possa viver isso no seu dia a dia. Que essa reflexão de hoje, segunda-feira, os 10 minutos com Deus, possa te trazer paz, possa te trazer alegria, possa te trazer felicidade, possa fazer com que você vença esse momento aí na sua vida, e que Deus te abençoe. Quero te pedir para que você compartilhe, ative o sininho, nos dá uma moral aí, compartilhe nos grupos seus, familiares, no seu status, e estamos aqui todos os dias, de meio-dia a 12:10. Deus abençoe, até mais, uma semana abençoada para você.